E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre como ser trader se mantendo no seu emprego atual, sem ser demitido, como é óbvio. Muita gente está arriscando seu emprego atual, muita gente está deixando de crescer profissionalmente porque fica muito tempo na tela do celular ou na tela ali do computador vendo o mercado. E eu vou te explicar como você pode evitar isso, como você pode ganhar dinheiro no mercado sem ter que correr todos esses riscos, beleza? Eu espero que vocês gostem de todas essas dicas, vai ser um vídeo muito legal. Eu vou compartilhar minha tela e vou compartilhar várias informações. A primeira delas é a seguinte: em 2023 a gente começou um projeto muito legal, onde eu e os analistas que trabalham comigo, nós compartilhamos as nossas operações e todo mundo pode seguir essas operações. São operações de prazo mais longo dentro do mercado, então você pode ver lá a oportunidade e seguir ou não se você quiser, como é óbvio, né? É só uma oportunidade que está sendo gerada com stop loss, com take profit, com tudo isso. E são operações mais longas, né? Então são operações que você pode seguir aí no seu trabalho sem ter que ficar fazendo day trade, sem ter que ficar acompanhando o mercado a cada 5 minutos. Porque a gente analisa um gráfico diário, um gráfico de H4, analisa contexto. É um estilo operacional diferente que eu tenho seguido desde o ano passado, quando a minha vida aqui mudou também por causa da gravidez da minha esposa. Então, para mim tem sido muito legal fazer isso, porque é um estilo operacional que lá no começo da minha profissão eu segui, né, quando eu fazia swing trade no mercado de ações, e agora eu estou voltando a fazer de forma mais intensa, porque o momento da minha vida também é outro. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai falar um pouco sobre uma possível oportunidade que eu estou vendo aqui no dólar e para você entender mais ou menos qual é essa visão. Beleza? Então aqui na descrição do vídeo você encontra os detalhes para saber mais sobre essa ferramenta que a gente tem, para outros vídeos do canal, para mais informações sobre ferramentas que eu vou compartilhar ao longo desse conteúdo e, enfim, tudo que você precisa saber está aí na descrição do vídeo. Deixe seus comentários, deixe seu like e compartilhe aí comigo o que você está achando, tá? Aqui na tela a gente tem o dólar ien, olha que legal, né, cara? O dólar ien eu deixei até aqui já desenhado para vocês. Olha quantas vezes o dólar ien ele bateu nesse ponto que ele está voltando agora. Quando a gente olha um gráfico diário, um gráfico de H4, né, que ele compila a cada 4 horas o movimento dos preços, é muito mais tranquilo da gente analisar o mercado. E isso torna a sua vida como trader muito mais fácil. Por quê? Porque você não tem que ficar a cada 5 minutos olhando os gráficos. As consequências de você olhar o gráfico a cada 5 minutos, elas são muitas. Primeiro de tudo, você acaba tomando decisões erradas. Isso é um clássico, assim. Não sei se já aconteceu com você, se já aconteceu, compartilha comigo aqui nos comentários. Você vai lá, fica olhando o gráfico. Ah não, agora esse candle aconteceu isso, agora aconteceu aquilo, vou zerar essa operação. Você fica naquela ansiedade e muitas vezes você toma várias decisões erradas ao longo do dia só por causa dessa ansiedade de encerrar logo uma operação, que muitas vezes está no lucro. Então, esse é um erro muito comum. A gente é um leão na hora de segurar um stop loss e um gatinho na hora de segurar o lucro. Então, isso é muito comum, principalmente para quem tem um trabalho e está tentando operar junto com esse trabalho, porque você tem as suas atividades cotidianas. Então, esse é um problema facilmente evitado caso você opere gráficos mais longos. Basta você não olhar, né, o gráfico, basta você simplesmente não abrir a sua plataforma. Eu sei que hoje em dia, com os celulares e com tudo isso, as empresas acabam sendo muito mais flexíveis em relação a você ficar ali no celular, dar uma olhadinha e tal, né? Todo mundo está no celular ali no trabalho e tal, então você consegue ver o mercado por alguns minutinhos, mas isso não é produtivo. Se você quer o crescimento profissional, se você quer se desenvolver aí na sua carreira, e eu fui um cara que trabalhei lá no começo muito duro para conseguir as coisas e tal, e eu sei o quão dedicado você tem que ser para conquistar, né, o crescimento profissional, no final das contas você não vai conseguir atingir isso, no meu ponto de vista pelo menos, a maior parte das pessoas não vai conseguir atingir isso, tendo que conciliar o tempo entre analisar o mercado e fazer as suas tarefas cotidianas. Então, essa é uma consequência muito dura. Além disso, você tem a questão de ficar ali viciado no mercado, fazendo várias coisas, tomar decisões erradas, como eu já falei. Tem muita coisa ruim, né, que acaba sendo gerada e são consequências que acabam sendo geradas a partir desse compartilhamento de tempo entre, cara, o mercado e seu trabalho, beleza? Então, quando a gente está analisando aqui, se você não quer passar por isso, quando você está analisando um gráfico de H4, um gráfico diário, você pode fazer as coisas com calma. Então você entra numa operação, você não precisa abrir o gráfico, você não precisa fazer mais nada depois daquilo. E aí você fica esperando, você chega lá na sua casa de noite, dá uma olhadinha, né? No outro dia quando você acorda, toma café e tal, dá uma olhada, o que está acontecendo, o que não está. Aqui nessa operação, por exemplo, do dólar ien que eu estava falando, cara, o mercado ele vem
ali num movimento muito forte, você vê, né? Um movimento de alta extremamente forte ao longo de 2022 inteiro. O mercado vem subindo cada vez mais e testando cada vez topos mais ascendentes até final do ano, quando de repente o mercado começa uma realização bem forte, que eu acho que tem a ver com muita coisa. Primeiro, toda a questão do dólar, como é óbvio, né? Depois, muito a ver com o próprio final do ano, né? O mercado já estava ali numa alta de quase 30%, então eu acho que é normal. E aí a gente vê um padrão muito interessante. Olha quantas vezes o mercado ele bateu já nesse ponto que eu deixei aqui, que ele está retornando agora, que é essa faixa do 130. E olha como esse ponto aqui do 140 também é muito interessante. Então olha, porque o mercado tocou aqui, depois, né, tocou aqui bem próximo. Então você tem um ponto, né, aqui, ó, depois aqui de novo, uma região bem interessante aqui, né, nesse topo. Então você tem essas duas regiões como regiões bem definidas de um possível trade. Então olha que interessante. Se você compra, por exemplo, se você faz uma compra aqui do dólar ien nessa região de preço que a gente está agora, na faixa dos 130, você tem um stop longo, né? Como eu disse, que você não vai precisar ficar acompanhando aquele gráfico a cada 5 minutos. Não, você vai ter um objetivo de ter uma renda extra, porque é como um negócio. Aqui você está abrindo um negócio, né? Um negócio que eu digo, sei lá, uma franquia, você está fazendo qualquer coisa desse tipo. Ser trader é exatamente como ter um negócio. Você tem dias, meses bons, dias, meses ruins, anos bons, anos ruins. Você tem que pensar como um negócio, exatamente. Você tem lá o seu capital para começar um negócio, e aí você vai procurando as oportunidades e tal. Então, aqui no caso, você tem essa oportunidade, beleza? Você olha essa oportunidade e fala, legal, isso aqui parece uma boa compra. O seu stop loss, aqui ele pode ser bem longo. Por quê? Porque você dá espaço para o mercado. Você não precisa ficar preocupado com o que o mercado vai fazer nos próximos minutos, nas próximas horas. Quando você dá esse espaço para o mercado, e é um espaço aqui no caso que a gente está falando bem longo, e existem ferramentas, tá, para você medir até onde mais ou menos o mercado pode ir, que a operação falhou totalmente, tem o ATR, tem outras ferramentas que a gente pode utilizar para definir o stop, mas no final das contas, quando você está usando um stop loss aqui, lá como agente de 470 pips, eu vou colocar aqui 500 pips só para ficar mais fácil. Está falando aqui de 500 pips. Cara, a gente está olhando esse mercado e falando, cara, o mercado pode cair aqui 500 pontos praticamente, né? E isso, 500 pips, 5 mil pontos, o mercado tem que cair mais 4%, 3,87%. Essa ferramenta do TradingView ela é legal porque ela te dá todas essas informações, ó. São 5 mil pontos, 5.048 pontos, 3,87%. E isso representa 504,8 pips. Então, se eu estou aqui olhando, por exemplo, o dólar ien, né? Falar, beleza, eu tenho a minha conta aqui de 2 mil dólares. Cara, eu quero correr um risco de 5%, ou 3%, vamos falar, 3% aqui. Meu stop loss é de 504 pips. Eu vou operar 0,02 lotes. Quer dizer, a minha operação é super pequena, né? O tamanho da minha posição é bem pequeno. Se eu estiver operando aqui 1.000 dólares, se eu tiver uma conta de 1.000 dólares, 0,01. E aqui entra um ponto chave, cara, né, que é bem importante a gente falar. Quando você está falando de operações com stop loss tão longo assim, você precisa de uma conta um pouco maior, né? E eu acho que esse é o grande lance de você ser trader em tempo, em part-time, né? em não full-time. Na verdade, você tem um negócio full-time porque você está analisando ali, né, recebendo, por exemplo, as nossas recomendações, recebendo tudo isso full time, mas você não está full time na tela. E você consegue o melhor dos mundos, porque você consegue ficar no seu trabalho atual, você consegue ganhar uma grana aqui, mas existem alguns pré-requisitos. O primeiro deles é que você tem que ter uma conta um pouquinho maior. Porque se você tiver, por exemplo, com uma conta de 200 dólares, imagina, já percebe que não tem como você fazer uma operação, você vai perceber aqui, arriscando menos do que 10 dólares aqui por operação, do que 20 dólares por operação. Por quê? Porque o lote mínimo que você consegue abrir é 0,01 lote. Você consegue entender? No Forex, né, nas corretoras que a gente usa e tal, você não consegue abrir um lote menor do que 0,01. Então aqui, para você fazer essa operação, você teria que arriscar 20 dólares no mínimo. E arriscando esses 20 dólares, em cima de uma conta de 200, você está arriscando quanto? 10%. Tá? Então eu fiz aqui
um tentativa e erro, só para você perceber que uma conta muito pequena não dá para você fazer isso. Tá? Não dá para você fazer operações que no final das contas você tem um stop loss muito longo com uma conta muito pequena. Por quê? Porque você não vai ter a quantidade mínima operacional. Beleza? Então quando você começa a ter aqui, sei lá, $2.000 ou $1.000, por exemplo, né, que a gente estava falando, vai ficar tudo mais fácil. Então você já consegue aqui, por exemplo, arriscar 2% tranquilamente, para 0,01 lote, tá tudo tranquilo. Beleza? Então esse é um ponto muito importante, só queria deixar isso bem claro. Então, no final das contas, quando eu fizer essa leitura, eu vou fazer uma análise de contexto. Por exemplo, nossa estratégia, a gente utiliza indicadores, a gente analisa volume, a gente analisa como o dinheiro está se movendo dentro do mercado. Tem muitas coisas que a gente vai analisando para chegar naquela conclusão. Bom, aqui eu tenho uma boa oportunidade. Nesse caso aqui do dólarinho, eu estou fazendo uma análise pura, mas de price action pura e te mostrando que, bom, existe um suporte chave aqui, um gráfico diário, um ponto onde o mercado tocou muitas vezes, um ponto que tem uma relevância muito grande e que provavelmente nesse ponto, se eu comprar deixando o stop loss seja longo o suficiente, eu muito provavelmente vou estar certo. Então a minha taxa de acerto ela vai ser com certeza fazendo essa análise num gráfico diário mais longo maior do que 50%. Se eu tiver um risco por trade bom, né, acima dos 1,5 para 1, né, acima do 1,2, 1,3 para 1 já está ótimo. Por quê? Eu falo 1,5 para 1 porque do 1,5 para 1 para cima é o ideal. Mas às vezes você faz uma operação que, imagina, seu objetivo aqui, o take profit, está no 137. E aí você quer deixar um stop loss bem longo mesmo, lá no 123, 124, vamos imaginar. Cara, para você fazer essa operação, o seu risco retorno tem que ser de 1,08, né? Você vê lá o risco e o reward aqui no TradingView, é 1,08. Então, se você quer deixar esse stop loss bem longo, se você quer sair nessa resistência aqui, porque você acha que, bom, essa é a resistência que o mercado vai tocar, não acho que ele vai subir tanto acima e tal, o seu risco de retorno aqui vai ser 1,14 para 1, entendeu? E você quer ter um pouco mais de tranquilidade, falando, eu não vou deixar meu stop loss super perto dessa mínima aqui, né? Eu quero deixar meu stop loss um pouquinho mais longe, então eu vou deixar meu stop loss aqui, ó, pelo menos, né? Aqui a gente está falando de colocar um price range aqui só para a gente ter uma ideia. Está falando aqui de uma queda de mais 2%. 2% abaixo dessa mínima. Então, o mercado bateu naquela mínima, teria que cair mais 2%, que no Forex é bastante coisa, para você estopar. Então, você está falando de operações que vão levar muito tempo ali, que analisando todo esse contexto, às vezes o risco-retorno vai ser um pouco menor. O grande lance é você equilibrar o risco-retorno, número de operações, o risco por trade e fazer tudo isso de forma equilibrada. Por quê? Porque trabalhando dessa forma, você vai conseguir conciliar tranquilamente com o seu trabalho atual. Você não vai precisar ficar verificando o gráfico a cada 5 minutos, você não vai precisar ficar naquele desespero, naquela ansiedade. Quem opera tendo um trabalho sabe, né, a ansiedade que é gerada ali, você não consegue fazer suas coisas direito, às vezes você está numa reunião, às vezes você está, enfim, quem tem filhos, quem tem outras atividades, né, que também são um trabalho no final das contas, sabe que é muito difícil você conciliar, né? Muita gente já está entrando no mesmo processo que eu também entrei, de não querer ficar tanto tempo na tela, não só olhando o mercado, mas WhatsApp, Instagram, é tanta coisa que chega uma hora que você fala, cara, eu quero ficar o menos tempo possível aqui na tela e o mais tempo possível na realidade, que é o nosso mundo, né? O nosso mundo real, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com as nossas coisas. Isso daqui para nós é um trabalho, né? E o trabalho ele não pode se tornar algo que prejudica outras coisas. O trabalho ele serve para gerar renda, para gerar dinheiro, para que a gente possa fazer as outras coisas. Então, no momento que você está prejudicando a sua fonte principal de renda, que é o seu próprio trabalho, a sua interação com a sua família, a sua interação com o mundo real, você tem que pensar num outro caminho. E eu acho que esse é um caminho muito interessante. É bom lembrar que aqui eu estou falando de uma operação bem longa, mas nós, no nosso caso ali, do que a gente faz em termos operacionais, a gente às vezes analisa o gráfico um gráfico diário para leitura de contexto e tal, mas muitas das nossas operações, muitas, né, a maior parte esmagadora é feita aqui no H4, né?
E aí a gente usa vários tipos de sinais, não só price action, tá? Então quem participar do nosso curso também vai saber um pouco mais das nossas estratégias. Quem quiser só seguir as operações, quem quiser só seguir as oportunidades pode fazer isso também. Então é uma coisa que você pode escolher. Mas no final das contas, o meu ponto de vista é o seguinte: quando você consegue conciliar o seu operacional com o resto da sua vida, é que você vai ter o melhor dos cenários. Por quê? No seu emprego você vai performar bem, você vai conseguir alcançar o seu crescimento profissional, e se você estiver insatisfeito com o seu emprego atual, no mercado você vai conseguir começar a conquistar uma grana, uma renda extra para ou viver de mercado caso seja o que você quer, ou mais para frente mudar de emprego. Então você vai ter uma tranquilidade. Eu acho que esse é o cenário atual. Fazer as coisas na pressa, fazer as coisas sob estresse, fazer as coisas, não, vou ser trader porque cansei do meu trabalho, ou vou fazer day trade aqui para ganhar uma grana e pedir para ir embora, né? Mandar todo mundo aqui na empresa lá para aquele lugar e falar, não, valeu, não quero mais. Eu acho que nada disso é o caminho, tá? Eu acho que existem outros caminhos muito mais inteligentes e esse é um deles. Não tente conciliar o trabalho atual com day trade, com scalping. Eu acho que, cara, é o começo do fim. Você ou vai ser demitido, ou você vai tomar uma chamada do seu chefe, da sua chefe, ou você vai ter a sua performance dentro do seu trabalho muito prejudicada, ou pior dos cenários, você vai ter tudo isso com a sua performance no mercado sendo uma performance totalmente inconsistente. Porque para pensar, fazer isso, ser trader, trabalhar no mercado, ganhar dinheiro no mercado, é uma das coisas mais difíceis que existem no mundo. É muito difícil, tanto é que o percentual de pessoas que conseguem fazer isso é muito baixo, e isso é uma coisa que eu sempre falei e bato sempre nessa mesma tecla, porque meu objetivo não é vender sonhos, mas é mostrar para vocês a realidade. E essa é uma das tarefas mais difíceis que você vai encontrar na sua vida, ganhar dinheiro de forma consistente no mercado e encontrar essas situações onde o mercado precificou errado e você consegue se antecipar a esse movimento, onde o mercado exagerou um movimento de preços, esse tipo de coisa. Então é muito difícil você conseguir fazer isso de forma consistente, você tem que ser muito bom. Fazer isso de forma consistente, se mantendo no seu emprego atual, é praticamente impossível. Então eu tô te falando muito sinceramente. Você provavelmente vai fazer as duas coisas mal feitas, e aí você vai perder dinheiro no mercado, ficar ainda mais estressado no seu trabalho e vai ter um impacto com certeza na sua vida, com a sua família, no seu trabalho e em outros campos da sua vida, beleza? Não deixe isso acontecer, tente pensar de uma forma realista, objetiva, sendo maduro o suficiente para entender que fazer isso é super difícil, então o que é melhor? É melhor que eu trabalhe de uma maneira onde eu facilite a minha vida, trabalhe com gráficos mais longos, seguindo oportunidades que pessoas que trabalham nisso full time estão me falando, seguindo às vezes as oportunidades que eu, já com todo o meu estudo ali, minha experiência, estou achando que são as boas oportunidades, mas oportunidades que eu dê tempo para o mercado, que eu não tenha que ficar ali tempo inteiro olhando aquilo, porque vai fazer mal para você, né? Seja em qual campo for na sua vida. E eu te falo por experiência própria, tá? Não estou falando aqui algo que eu não tenha vivido, eu já vivi isso também, então eu posso falar. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Como eu falei, aqui na descrição do vídeo você encontra todos os caminhos para encontrar essas ferramentas que eu falei. Eu vou deixar aqui tanto o MyFXBook quanto o TradingView, que é uma ferramenta de análise que eu gosto muito, né? É gratuita, a maior parte das ferramentas são gratuitas. É claro que tem as ferramentas premium e eu não tenho nenhum tipo de parceria com eles, mas eu falo para vocês que com certeza é a melhor plataforma de análise que eu já utilizei, porque tem muitos ativos ao redor do mundo, é online, então é mais fácil, né? Não é aquele tipo de download de plataforma e tal. Eu acho que para analisar o mercado é uma plataforma muito boa, depois você só vai lá e operacionaliza num gráfico mais longo, você não tem esse problema, né? Você vai lá e operacionaliza pelo próprio celular ou por qualquer outro tipo de ferramenta que você queira. E vou deixar o MyFXBook e outras ferramentas aí que eu acho que possam ajudar ao longo do seu dia a dia, do seu cotidiano. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Um abraço, valeu, tchau.